Cara, que loucura. Então, tipo assim, vamos supor que o cara quer ter uma banda e ele fica vendo lá uma banda que ele gosta muito. Ele começa a observar como que o vocalista se mexe no palco, fala e interage, canta. Ele simula dentro dele como seria ele fazendo aquilo. Aí quando ele vai fazer com a banda dele de garagem, ele imita aquele cara. Exatamente. Obviamente não vai ser tão bom, mas é do jeito que ele consegue. Exatamente. Ele não precisou fazer uma aula com o cara de como fazer aquilo. Cara, eu acho que essa é a principal característica do ser humano, então. É a que mais nos diferencia de tudo, né? Sim. Por isso que a gente é tão bom em criar rituais. Em se juntar pessoas pra criar rituais. E crenças. Tá ligado? Como que isso tá ligado à imitação? E aprender tradições. Porque o ritual, ele é basicamente uma tradição repetitiva e simbólica de algo. Então, tu tem um ritual, por exemplo... Cara, sei lá... na igreja. A igreja é um exemplo muito bom. A igreja, tu chega na igreja, tá? Numa igreja aí, evangélica, vamos usar um exemplo, tá? Tu não precisa ter ido em muitos cultos nessa igreja pra tu sacar como é que funciona a dinâmica do culto e o que tu precisa fazer. Cara, a primeira vez que eu fui eu fui criado num lar evangélico. A primeira vez que eu fui numa missa foi na faculdade, cara. Porque falaram que eu tinha que ir pra receber meu diploma. e não tinha que ir, né? Eu acho que era uma brincadeira, eu não entendi. Mas, cara, eu tinha, tipo, sei lá, 21 anos, sabe? E, cara, tu tem que ficar levantando, sentando, ajoelhando. Muitas vezes. Tu já foi numa missa? Não. Cara, não vai, é uma loucura. Tipo, cara, eu cansei, velho. Eu era bem sedentário, eu realmente cansei. Porque... Quando via todo mundo levantava e daí tu tinha que levantar, daí de repente tu senta, daí tu ajoelha, daí tu... É muito pesado. Ou era aquele padre que tava de zoação com nós, mas é muito... O cara errou, ele entrou na igreja, era um professor de crossfit, cara, errou tudo. Mas Então, e tu saca na hora, tu se liga muito fácil o que é, entendeu? Então tu participa do ritual sem fazer parte daquilo, tu não faz parte daquele grupo. Eu não era um católico, eu não estava ali como um católico. Eu era um cara totalmente avulso, mas eu estava participando daquele ritual. Uma vez que eu fui na Barquinha, que é um ritual ayahuasqueiro que tem em algumas regiões do país, que eles fazem um hibridismo de diferentes religiões. Cara, tinha uns momentos que as pessoas estavam fazendo o sinal da cruz e até um amigo meu brincou comigo porque, tipo, eu não sei exatamente se eu sou ateu, né, e tal. Não sei o que eu sou, mas eu me considero ateu. E ele falou assim, cara, tu não acredita nisso, por que você estava fazendo o sinal da cruz? Eu não sei. Tipo, quando eu me liguei assim, ele tava me olhando e fazendo assim. Pra mim, eu tava fazendo o sinal da cruz, tá ligado? Então, isso é uma super imitação. Tu tem uma tendência de pegar as coisas muito rápido, de fazer uma simulação na tua cabeça muito rápido e conseguir, antes de ter aquela prática corporal, já conseguir imaginar como que aquilo é. Tá ligado? De alguma forma, isso vai pro nosso motor. Isso que é incrível. Essa ligação dessa imaginação pro nosso motor é um mistério. Tem alguma explicação de como que a minha mão consegue aprender mal a fazer o dó sem de fato ter feito o dó? Como é que a minha mão de fato aprendeu só imaginando? Tem uma explicação pra isso? Cara, eu não sou a pessoa certa pra falar sobre isso. Tá. Mas, assim, do ponto de vista religioso, não com a mão, mas com a mente, eu consigo te explicar como que o cérebro aprende coisas e cria vícios, por exemplo, cria pensamentos ou padrões de raciocínio ou padrões de crença. Eu posso dizer isso, se for o caso. Claro. O que a gente pode entender como consciência? Vamos entrar nesse assunto nada polêmico, tá? Vamos entender a consciência como um acesso privilegiado que o cérebro ganhou, que o cérebro tem, para entender os seus próprios processos. Então, o cérebro acaba desenvolvendo um acesso privilegiado ao seu próprio modo de funcionar. Vamos entender a consciência assim, por enquanto. Tá? O cérebro tendo esse entendimento sobre ele mesmo, ele vai buscar a maximização do seu funcionamento. Né? Para ele melhorar a sua efetividade nas coisas que ele vai fazer, é interessante que ele monitore ou que ele preveja, ou que ele simule coisas que vão acontecer. Então, se tu vai discutir com alguém e tu
pensar antes no que tu vai falar, provavelmente tu vai ter argumentos melhores na hora de discutir. Por quê? Porque tu simulou aquilo dali. Se tu vai fazer alguma apresentação, tu vai precisar ensaiar. O que é o ensaio? O ensaio é um treino motor corporal daquilo. Só que o ensaio também é um entendimento cognitivo daquela situação. Por isso que existem pessoas com Alzheimer, por exemplo, que acabam, mesmo perdendo alguns movimentos nas últimas fases do Alzheimer, elas conseguem lembrar cognitivamente, corporalmente, de algumas ações, de alguns comportamentos. Até tem um vídeo no YouTube de uma senhora que eu acho que ela fez uma peça Lago dos Cisnes e ela consegue fazer tipo um movimento, ela tá muito mal do Alzheimer já, ela consegue fazer um movimento de balé da mulher no Lago dos Cisnes. É um vídeo bem legal. Por quê? Porque tu tem um comportamento treinado, mas tu também tem uma cognição treinada. E essas coisas em muitos momentos estão relacionadas, mas em muitos momentos não. Entendeu? Então, o teu cérebro ele vai precisar realmente ter um acesso anterior às coisas para que ele consiga prever com exatidão, com a maior exatidão possível, aquilo que vai acontecer. Entendeu? Então, isso envolve aprendizado, mas isso também envolve crenças. O que é a crença? A crença é uma promissória que tu vai dar para algo que vai acontecer. As pessoas que estão lá na igreja, elas não têm certeza se elas vão para o céu depois. Elas têm fé, que é diferente. Né? Então elas estão dando elas estão atestando, elas estão assinando que algo vai ser daquele jeito sem ter certeza. Então a fé é aquilo ali. Então elas vão desenvolver todo um comportamento de crenças, pensamentos, atitudes, hábitos que vão levar elas a agir de modo como se no futuro elas fossem para o céu ou para o inferno. Então o teu cérebro ele vai viver nessa simulação. Mas assim, eu entendo por que o cérebro aprenderia essas coisas para sobreviver a situações mundanas aqui. Tipo, prever o animal ali e tal. O que eu não entendo é onde entra a criatividade e a arte nisso tudo. Por exemplo, observar o cara fazendo dó. Isso aí não é sobrevivência. Se tu não souber fazer o dó, tu não vai morrer. O teu cérebro não tem nenhum benefício em aprender isso. Mas aquilo é um atrator, ele vem junto com outras coisas, entendeu? Ele vem no arrasto de outros mecanismos. Entendeu? Por exemplo, evolutivamente tu não aprendeu a fazer um dó. Tu não aprendeu a tocar violão. O ser humano não aprendeu a tocar violão 100 mil anos atrás, né? Mas por que a gente toca violão? Porque a gente tem habilidades, habilidades que vêm junto, que vêm de arrasto em outros comportamentos, em comportamento motor, em comportamento de manipular ferramentas, manipular pedras, manipular a busca por alimentos, manipular a caça, a pesca. Então aquele refinamento psicomotor está contigo. Tu pode usar isso de formas muito diferentes. A cultura é uma delas. Entendeu? No futuro tu vai desenvolver atividades que provavelmente não existia hoje. Né? Não quer dizer que evolutivamente aquilo ali te acompanhou, mas que tu usou de outras ferramentas, de outros dispositivos para aquilo. Então tu tem aquele acontecimento evolutivo que pode ser usado de formas diferentes. A linguagem, por exemplo. Então a tua mente, quando tu tá aprendendo ou escrevendo alguma coisa ou aprendendo a tocar uma música, a tua mente acha que tu tá manipulando uma ferramenta, uma coisa... É uma ferramenta, mas eu digo uma ferramenta que vai te dar comida ou vai te dar um salto na sobrevivência, vai te dar uma vantagem. Ele acha isso. Ela vai te dar significado, que às vezes é até mais importante. Ela vai te dar sentido. Por exemplo, a religião, para a maioria das pessoas, é algo que dá sentido. Tem pessoas que estão em depressão, que estão ansiosas, que estão sem sentido na vida, começam a participar de um ritual religioso, de um contexto religioso e, cara, elas ganham um sentido para a vida, entendeu?